Meu amigo, minha amiga, meus irmãos, eu agradeço pela atenção de todos e que nós, juntos, nós possamos entender, através do aprimoramento na arte de conhecer, que nós possamos a cada dia entender melhor a mensagem do Evangelho. Antes de iniciarmos o nosso comentário, eu quero relembrar a todos a respeito do filme Nosso Lar 2, que apresenta, que divulga o trabalho não somente da espiritualidade, mas os ensinamentos que Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, ele compartilhou conosco. Nosso Lar 2, livro Os Mensageiros. O objetivo, é claro, não é divulgar apenas a doutrina espírita, mas propiciar aos nossos irmãos uma ponte para conhecer mais profundamente o Evangelho, a lição, as mensagens contidas no Evangelho, na mensagem, nas lições de Jesus Cristo. Então penso que é a nossa tarefa, nós divulgarmos, não somente comparecermos para assistir o vídeo, o filme, mas também compartilharmos. Nós encontramos muita dificuldade, pelo menos precisamos ter essa coragem de reconhecer, muito embora às vezes a nossa boa intenção, o nosso propósito de criar uma intimidade com o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade é que a maioria encontra muita dificuldade em mergulhar detidamente para compreender de forma mais profunda a mensagem do Evangelho. Se nós analisarmos de forma detida, muitas pessoas não percebem, por exemplo, na Bíblia, mensagens como aquela contida em Isaías, no capítulo 43, quando está expresso: traga o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Em Marcos, no capítulo 8, também está bem claro: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? O que a espiritualidade, ou o que a mensagem contida na Bíblia e no Evangelho está querendo nos comunicar? Hoje nós sabemos que a maioria da população brasileira, ela é analfabeta. E quando me refiro ao analfabetismo, não estou tocando no analfabetismo literal, aqueles que não sabem ler nem escrever. Estou me referindo também, abarcando aqueles que são analfabetos funcionais, que muito embora leem, mas não entendem. Não têm a capacidade de interpretar, muito menos aprofundar aquilo que está expresso no texto. Quando eu falo a respeito de analfabetismo, eu não estou dirigindo a minha atenção aos outros. Eu estou demonstrando de forma clara que talvez o maior benefício que eu tenha recebido quando eu me despertei a respeito do meu analfabetismo funcional. Muito embora sabendo ler, a dificuldade não só de interpretar, mas de entender o texto que está sendo escrito. Há poucos dias, para vocês terem uma ideia, eu estava assistindo um vídeo a respeito de um determinado veículo. Naquele vídeo eles estavam comentando a respeito de uma marca e eu nunca tinha percebido na via pública aquela marca, aquele veículo, aquele modelo, melhor dizendo. Depois, após assistir aquele vídeo, interessante que eu comecei quase que com frequência na via pública, na cidade, me deparar com esses veículos. Eu me perguntei, como que eu não pude perceber, notar esta marca, este modelo? Certamente por conta da minha ignorância. Quando se me abriu a visão e eu pude perceber a existência, pelo menos de forma abstrata, daquele veículo, eu pude entrar em contato com ele na realidade. É necessário
o conhecimento para que nós possamos entender a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E num momento tão difícil como o que nós estamos vivendo hoje, nós temos muita dificuldade de entender a mensagem do Evangelho. Talvez por isso que a maioria das casas espíritas, elas focam a sua atenção no trabalho assistencial. Peregrinação, sopa, doação de cesta básica. E nós notamos na maioria das casas espíritas uma dificuldade imensa para tratar de certos assuntos filosóficos, a respeito também da ciência e também até mesmo assuntos políticos. E esta dificuldade ou este empecilho dificulta em demasia a compreensão daquilo que a espiritualidade quer compartilhar conosco. Em verdade, Emmanuel, André Luiz, a espiritualidade maior, eles desenvolveram e desenvolvem o seu trabalho para a nossa devida conscientização. Todavia, a nossa ignorância, o nosso menosprezo ao conhecimento, a nossa indiferença, faz com que não entendamos profundamente o que Emmanuel está querendo dizer, o que André Luiz, o trabalho a respeito de Allan Kardec. Para vocês terem uma ideia do ponto de vista de assuntos políticos, percebamos o seguinte: este livro, eu estou lendo esse livro aqui, Cidadão Rivail. Aqui nós vamos notar, através do trabalho desse irmão nosso, um trabalho muito bom, pelo menos até agora estou admirando muito o trabalho dele, de Pedro de Campos. Ele vem nos mostrando o que a família de Rivail enfrentou na Revolução Francesa. Aquilo que chama-se, inclusive, do período de terror. As influências na vida do avô de Allan Kardec, do pai de Allan Kardec, porque nos falta conhecimento, até mesmo para que possamos entender o que representou a Revolução Francesa. Ignorantes, e pior, ignorante que pensa que sabe muito, não entende o trabalho da espiritualidade, não se aprofunda na mensagem do Evangelho e, pior, comenta o Evangelho como se fosse um conhecedor profundo. Quanto mais nós estudamos, quanto mais a gente entende os pensamentos de filósofos, quanto mais a gente se aprofunda nas ideologias, não com o objetivo de abraçá-las, mas de entendê-las, aí nós vamos perceber de forma nítida a contribuição da espiritualidade maior. Para vocês terem uma ideia, no Livro dos Espíritos, que veio ao nosso encontro em 1857, o livro A Caminho da Luz, em 1938, como também o livro Consolador, em 1941, o que a espiritualidade, o que ela procurou nos conscientizar? Por exemplo, na questão 799 do Livro dos Espíritos, a pergunta dirigida à espiritualidade maior: de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? A resposta é: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. O que a espiritualidade maior está falando a respeito de materialismo? Destruindo o materialismo. Talvez, numa visão estreita, nós cheguemos à conclusão de que materialismo é aquele que encara aqui na Terra a única existência como a real, que nós nascemos e nós iremos morrer e que nós não iremos sobreviver. Portanto, se desenvolve de forma apegada aos bens materiais. Mas e do ponto de vista filosófico? Como que nós podemos e devemos entender esta palavra materialismo? Vocês se recordam, por exemplo, da expressão materialismo histórico? Do trabalho de Karl Marx, dos estudiosos da escola de Frankfurt? Nós entendemos alguma coisa? Se nós não
não entendemos, não compreendemos, como que nós iremos perceber de forma mais nítida a mensagem trazida pela espiritualidade maior? Como que a doutrina espírita poderá contribuir para o progresso da sociedade? Destruindo o materialismo, mas como fazê-lo? Se mantivermos-nos na ignorância, na imbecilidade, continuando analfabetos. Repito, o maior progresso na minha existência aqui atual foi perceber que eu sou verdadeiramente ignorante. E, na verdade, aqui não se trata de uma falsa humildade. Eu pude perceber na faculdade que, muito embora adentrando numa universidade, eu estava ali como um verdadeiro ignorante. Se eu não abraçasse o propósito de conhecer, eu estaria nessa mesma condição e às vezes ostentando não somente um título universitário, um diploma, mas como também em nome ou apegado a ele, exercendo uma profissão e talvez causando prejuízo aos outros. Quantas e quantas vezes nós atrapalhamos o trabalho da espiritualidade porque nós divulgamos aquilo que é totalmente contrário à mensagem dos Espíritos, à mensagem do Evangelho? Eu vejo com frequente nas pregações pessoas falando a respeito daquilo que não conhecem. E pior, não somente atrapalhando a espiritualidade, mas desrespeitando a mente daqueles que ali se encontram, daqueles que estão ali para aprender algo diferente. O que Emmanuel, André Luiz, Eurípides Barçanufo, Dr. Inácio Ferreira, Bezerra de Menezes, quais são os princípios basilares, o alicerce da doutrina espírita? Através do conhecimento mais profundo, mais detido, nós iremos também perceber de forma nítida os princípios contidos no Evangelho de Jesus Cristo. Se nós não conhecemos, muito embora às vezes participemos de sopa, de obras assistenciais, nós vamos sendo coadjuvantes, ou talvez até mesmo atores principais para, em nome de Cristo, destruir os princípios. Quantas pessoas estão divulgando as suas ideologias e até mesmo se infiltrando nas instituições e disseminando a mentira, em desrespeito à missão de Jesus Cristo, que ele representa o caminho para a verdade. Não é por acaso que nós chegamos na espiritualidade decepcionados, envergonhados. Por quê? Porque nós nos fechamos durante a existência lendo apenas obras espíritas, sem dilatar a nossa compreensão, sem criar alicerces para que nós possamos entender mais profundamente o que a doutrina espírita, o que o Evangelho de Jesus Cristo quer nos ensinar. E aqueles que são materialistas, irmãos nossos que até mesmo nas trevas desenvolvem o seu trabalho para manipular a nossa mente, eles vão alcançando o objetivo de destruir a família, de até mesmo chegar ao ponto de nos convencer a respeito da viabilidade de se matar uma criança no ventre materno, daqueles que procuram alcançar o seu objetivo até mesmo de colocar um termo na vida de um parente de forma assistencial. Se nós não conhecemos a doutrina espírita, é claro que nós, em nome de Jesus Cristo, nós estaremos a serviço das trevas. O que nós fazemos? O que nós fazemos a respeito, por exemplo, quando nós nos deparamos com mensagens contidas no Livro dos Espíritos, no livro A Caminho da Luz, o Consolador, e nós poderíamos citar outros livros. Mas, por exemplo, alguém já percebeu o que consta ali na questão de número 811, daqueles que falam que defendem a bandeira da igualdade absoluta das riquezas? E o que a espiritualidade maior fala a respeito desses filósofos, desses pensadores? Na questão 811 está bem claro: sistemáticos esses tais, ambiciosos, cheios de inveja. Ambiciosos, cheios de inveja. Na verdade, são verdadeiros doentes psíquicos. E não sei se vocês conhecem, mas existe uma obra
lançada, me parece que recentemente, A Mente Esquerdista, As Causas Psicológicas da Loucura Política. Este livro, na verdade, ele vem mostrando para nós aquilo que a espiritualidade já fala desde 1857. Daqueles que defendem, que levantam a bandeira da igualdade absoluta das riquezas, são verdadeiros enfermos mentais, são doentes, alienados. E pior, eles, através do fomento do sofisma, eles chegam a nos convencer e, às vezes, de forma até inconsciente, nós divulgamos as premissas que eles levantam até mesmo numa pregação pública, falando em nome de Jesus Cristo. O que, por exemplo, Emmanuel fala a respeito? Por que Emmanuel fala a respeito de ideologias, questões proletárias, ideologias revolucionárias? Será que Emmanuel se encontra enganado, equivocado, falando sobre assuntos políticos numa obra espírita? Ou será que a nossa ignorância, a nossa imbecilidade, o nosso analfabetismo nos impede de reconhecer que, através da nossa imbecilidade, nós estamos o quê? Trabalhando para as trevas. Não faz muito tempo eu me deparei com uma frase de Olavo de Carvalho que fala a respeito do idiota útil. Segundo Olavo de Carvalho, na definição dele, idiota útil é aquele que ignora tanto, é tão idiota por demais que ele não sabe que ele é útil. Inclusive é útil àqueles que o manipulam. Ora, Olavo de Carvalho, que não abraçou a doutrina espírita, muito embora seja cristão, ou pelo menos ainda continue sendo no plano espiritual, ele veio dar uma definição a respeito de obsessão. A influência perniciosa de uma pessoa, de um espírito noutro, no encarnado e vice-versa, com o objetivo de prejudicar, de manipular a nossa mente. Quantas e quantas vezes nós somos idiotas úteis e pior, até mesmo numa casa espírita, falando em nome de Jesus Cristo, mas em verdade sendo porta-voz das trevas. Então é interessante notar que a espiritualidade nos adverte que desde quando a doutrina espírita veio ao nosso encontro, em 1857, nós estamos passando por uma hora psicológica de grandes transformações. E o objetivo do Espiritismo é alertar para que tenhamos muito cuidado e vigilância nesse momento. E a espiritualidade maior nos alerta a respeito dos absurdos das teorias sociais, e elas decorrem da ignorância dos homens relativamente à necessidade de sua cristianização. Muitos espíritas, muitos cristãos, na verdade, não conhecem o cristianismo, a mensagem do Evangelho. E eles sucumbem até mesmo às revoluções. Eles não se acautelam, não se preservam ante o perigo das revoluções. A doutrina espírita tem como objetivo corrigir o nosso espírito a respeito das ideologias extremistas. Porque Emmanuel, André Luiz e muitos outros pensadores falam a respeito das questões proletárias, ideologias revolucionárias. No livro Caminho da Luz, Emmanuel deixou bem claro que a verdade é que todos nós somos proletários da evolução. Por que ele não usou a palavra miseráveis ou pobres de evolução? Por que ele usou a palavra proletários? Por que será que ele usou esse termo? Certamente porque ele está querendo nos conduzir para um estudo mais profundo dessas ideologias extremistas, que na verdade disseminam a mentira, são porta-vozes da mentira e prejudicam a mensagem, ou pelo menos eles pensam que prejudicam a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. E não podemos negar que a nossa ignorância, a nossa imbecilidade, quando nós abraçamos ideias equivocadas, nós vamos criando, aumentando cada vez mais a nossa imbecilidade, a nossa ignorância, dificultando a nossa caminhada. Por que será, eu pergunto, que às vezes nós menosprezamos o trabalho de Allan Kardec, Emmanuel? Por que nós menosprezamos o trabalho de Chico Xavier,
não somente o seu trabalho dificultoso na psicografia, mas também quando ele datilografava a mensagem à noite, nas madrugadas. Por que que nós não valorizamos a mensagem de Jesus Cristo, estudando mais profundamente não somente a doutrina espírita, como também as filosofias, os pensamentos políticos? E é claro que nós não estamos aqui defendendo que você se vincule a um partido político. Não. A doutrina espírita vem para nos despertar, para que nós possamos ficar atentos a respeito do momento que a gente está vivendo. Ou será que nós podemos negar que Jesus Cristo nos trouxe inúmeras mensagens políticas através da sua conduta sem se vincular aos poderosos? Quantas vezes Jesus Cristo procurou Pilatos? Quantas vezes Jesus Cristo procurou Anás, Caifás, Herodes? Até mesmo Nicodemos veio ao encontro de Jesus Cristo. Então, quer dizer, não é? A doutrina espírita não visa nos colocar numa posição de evidência nos poderes terrestres, mas despertar para os nossos poderes para que não sejamos o quê? Vitimados, manipulados por aqueles que se encontram no poder, porque a maioria, se não todos, aqui na Terra, onde predomina ainda o mal, onde ainda nós podemos perceber que aqueles que representam os interesses das trevas e se encontram no exercício de um poder, nós precisamos prestar atenção, caminhar de forma mais cuidadosa e perceber que todos os homens, do mais simples à pessoa mais rica, poderosa, todos os homens são ricos pelas bênçãos de Deus e cada qual deve aproveitar com êxito os talentos recebidos. E quantas vezes, repito, numa casa espírita, numa palestra, nós somos porta-vozes das trevas. Às vezes, levantamos inconscientemente a mensagem de revolucionários. Destacamos até mesmo o trabalho de figuras notáveis dos primórdios da Revolução, como Robespierre. Aliás, nós sabemos qual o espírita que conhece quem foi a respeito de Robespierre. Então, a doutrina espírita veio ao nosso encontro para que nos despertemos, para que nós não sejamos escravos de utopias. A mensagem de Jesus Cristo é para vir ao nosso encontro, para nos despertar para a realidade, para a verdade. E se nós não conhecemos a doutrina espírita, nós não iremos perceber. Se a gente não conhecer a doutrina espírita aliada a conhecimentos estruturais, alicerçados no conhecimento das demais ciências, das demais filosofias, nós não iremos perceber que esses nossos irmãos trevosos, encarnados e desencarnados, eles estão conseguindo o intento de destruir a família, aniquilar com a nossa liberdade, dificultar o desenvolvimento dos nossos talentos, porque eles levantam a proposta da igualdade absoluta, mas quem exercerá o controle dos bens, senão o Estado, que irá impor à força a sua vontade, representado por irmãos menos ou mal intencionados. A doutrina espírita é o caminho para a nossa liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Pensemos a respeito disso. Então aceitemos o convite para conhecer um pouco mais. Conscientizemos os outros nas casas espíritas sobre essas ideologias que estão sendo à força impostas nas nossas mentes, nas mentes das nossas crianças, nas universidades, nas escolas. Nós, como espírita cristãos, nós temos o dever de acompanhar a educação dos nossos filhos. E se continuarmos assim omissos, pior, como espírita cristãos, sem estudar, sem aprofundar, nós não entenderemos quais são as armadilhas que estão sendo colocadas no nosso caminho. Pensemos nisso. Valorizemos o trabalho de Emmanuel, de André Luiz, de Allan Kardec, de Chico Xavier e tantos outros, porque eles vieram ao nosso encontro para nos apresentar de forma bem profunda a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Um abraço,
Fiquem com Deus.